O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Já estão craques em todos os tipos de energia? Hoje a gente vai entender como é que um tipo de energia se transforma em outro tipo de energia. E como é, por exemplo, que a água de um rio ou as correntes de ar formando vento conseguem levar energia para a nossa casa. Vem comigo! E hoje a gente vai ver dois tipos de conversão de energia: energia eólica e usina hidrelétrica. Para começar, vamos entender que energia é essa que sai do rio e chega para a gente. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho. Quais são os tipos de energia que a gente consegue observar aqui? Olha só, a gente tem energia elétrica, a gente tem energia solar lá em cima, energia luminosa, também causada pelo sol, a gente tem energia potencial e a gente tem energia cinética. Vários tipos de energia relacionados em um mesmo ambiente. Então, com tantos tipos de energia relacionados, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona o esquema da usina hidrelétrica, como é que essa energia é transformada. Olha só, a gente pode ver aqui nessa paisagem que existe o curso de um rio que está passando por aqui. E a usina hidrelétrica ela é instalada nesse curso, no curso do rio. Então, a gente instala aqui uma barragem nesse rio que vai criar uma represa. A gente vai ter uma massa de água que vai ficar retida por essa barragem. O que acontece? Essa água retida, ela está a uma determinada altura, tá? Então, ela está a uma determinada altura. Se ela está deslocada verticalmente, o que é que a gente pode falar sobre isso? Que essa massa de água aqui, ó, que está localizada na represa, essa massa de água possui energia potencial gravitacional, porque ela está lá em cima. O que é que acontece quando essa água começa a descer pelas tubulações? No momento que ela está descendo, olha o que acontece. A energia potencial que ela assumia até então vai diminuindo, porque a altura dela vai diminuindo também. Quando chega aqui embaixo, a gente tem o quê? Energia cinética. Por quê? À medida que ela vai descendo, ela vai ganhando velocidade. E vocês lembram que a energia relacionada à velocidade é a energia cinética. Então, quando ela vai perdendo altura, ela vai ganhando velocidade, tá? Quando ela chega aqui embaixo, nas turbinas, porque junto com aquela represa, junto com essa barragem, é instalada também no curso do rio turbinas e um gerador, que é quem vai conseguir fazer essa transformação da energia. Ou seja, quando essa massa de água chega aqui embaixo, ela vem com uma velocidade tão alta que ela é capaz de rotacionar essa turbina. Quando essa turbina é rotacionada, ela ativa o gerador. Quando ela ativa o gerador, ele vai fazer a conversão de energia cinética para energia elétrica, tá? Então, a gente tinha energia potencial,
que é convertida em energia cinética, e a energia cinética, que é convertida em energia elétrica através do gerador de energia. Essa energia elétrica ela é enviada para as torres de transmissão de energia elétrica e de lá elas são enviadas para a nossa casa. E aí a gente pode utilizar a energia elétrica de todas as formas que a gente já conhece. Para usar o celular, para usar o computador, para ligar a geladeira, a televisão, tá? Então esse é o processo que acontece para a energia sair do rio e chegar até as nossas casas. Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas: queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. E trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Compreenderam usina hidrelétrica? Se não entenderam, anota a dúvida e tira comigo daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai ver um pouquinho de energia eólica, essa energia dos ventos. A energia eólica é a energia produzida pela força do vento. Há muito tempo que a energia do vento é utilizada. Os moinhos e os barcos à vela, por exemplo, dependem dela para funcionar. Os moinhos são um excelente exemplo de como a força do vento pode ser útil. Quando o vento roda as pás do moinho, uma energia começa a funcionar. Essa engrenagem é usada para moer grãos de trigo e milho, produzindo farinha e alimento para os animais. Mas o vento pode ser transformado em energia elétrica. As máquinas que transformam o vento em energia elétrica chamam-se aerogeradores. É muito comum ver dezenas de aerogeradores concentrados em um só local. Esse local é chamado de parque eólico. Os parques eólicos devem estar situados em regiões de muito vento, como em montanhas ou em locais perto do mar. E como essa energia é transformada? É muito simples. A força do vento faz os aerogeradores rodarem e quando eles rodam, o movimento produz energia elétrica, que fica armazenada em um gerador. Depois disso, a energia é transmitida por cabos subterrâneos e linhas aéreas até os lugares onde ela será consumida: casas, escolas, ruas e etc. Os ventos são fundamentais para o nosso planeta, pois modelam o relevo, transportam umidade e amenizam o calor. Porém, os ventos suaves podem se tornar furacões ou tornados, com ventos que podem chegar a 480 km por hora. Bem, já vimos que os furacões são muito fortes, mas os ventos constantes
são uma ótima alternativa de energia limpa, renovável e disponível. Essa é a energia dos ventos, a energia eólica. Pode parecer que essa é uma forma de geração de energia recente e inovadora, porém, ela já foi utilizada muito antes por outras grandes civilizações, como fenícios, gregos e romanos, e mais tarde pelos portugueses, que também usaram a força dos ventos para mover suas caravelas e navegar pelos mares. E foi assim que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Depois de perceberem o quanto o vento podia ser útil, as pessoas construíram moinhos que ajudavam a bombear água ou moer cereais. Porém, para gerar energia, precisamos das torres eólicas. As torres eólicas funcionam de maneira inversa ao ventilador. O ventilador utiliza eletricidade para gerar vento, e as torres eólicas utilizam o vento para produzir eletricidade. Que engraçado, é ao contrário. Mostra pra gente como funciona. Claro, a força dos ventos giram as pás, que acionam o gerador, produzindo carga elétrica. As cargas elétricas produzidas vão para a estação de armazenamento e então distribuídas pela rede elétrica até nossas casas. Mesmo sendo uma fonte de energia renovável, a energia eólica possui pontos negativos. Se os ventos param, a produção de energia fica prejudicada, porque sem vento, as torres eólicas não produzem energia. Os pássaros são afetados também, porque acabam colidindo com as pás da turbina. As torres eólicas fazem tanto barulho que precisam ser construídas no mínimo a 200 metros de distância das casas. Nossa, que turbinas barulhentas! E por serem muito grandes, ocupam muito espaço. Uau, como são altas! Porém, a energia eólica possui pontos positivos. É uma das fontes mais baratas de energia, ela não polui o ar ou o ambiente quando é produzida, é renovável e inesgotável. Agora, sabemos que é muito importante conhecer as características da energia a ser utilizada, para que possamos tirar melhor proveito de seu potencial sem prejudicar o meio ambiente. Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio, e o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal.